Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre crença de desamparo. E nada melhor de antes de falar sobre crença de desamparo, a gente resgatar brevemente o que são crenças. Quando a gente fala sobre crenças na terapia cognitiva comportamental, a gente está falando sobre a raiz da árvore, que são ideias mais enraizadas que nós desenvolvemos ao longo da nossa vida, na infância, adolescência e vida adulta, ideias sobre nós, sobre as pessoas e sobre o mundo de uma maneira geral. Só que essas crenças centrais, porque a crença de desamparo é uma crença central, é uma raiz da árvore, essas crenças centrais, elas são pensamentos que o indivíduo tem e que ele considera esse pensamento normalmente como uma verdade absoluta. E as crenças pelo viés de desamparo são aquelas crenças que normalmente aparecem em formas de pensamentos do tipo: eu não sou capaz, eu sou incompetente, eu sou fraco, eu não sou suficientemente bom para alguma coisa ou para alguém. Então agora me diz, você já atendeu algum paciente com esse tipo de pensamento? Quando a gente vai investigar na história de vida desse paciente, a gente costuma achar uma história de vida em que ele teve pais que normalmente eram pais muito exigentes, pais que cobravam muito desse filho, né, desse indivíduo, pais com padrões perfeccionistas. A Luísa é regra? Não, não é regra, mas a gente costuma achar na história de vida de um paciente com esse padrão de crença uma história de vida em que havia ali uma cobrança desse meio externo mais próximo, que normalmente é um núcleo familiar. Mas, muitas vezes, quando a gente pergunta para o paciente como era essa relação, ele diz que não tinha pais que cobravam tanto dele, tanto é que ele diz: eu nem sei por que eu sou assim, porque eu nunca tive tanta cobrança, ou eu não tive cobrança dos meus pais. Mas quando a gente vai investigar, o paciente diz assim: quando eu estudava muito para ir bem na escola, tirar uma nota boa, e quando eu ia mostrar para o meu pai, ele dizia: tá, você não fez mais que tua obrigação. Então, muitas vezes não era uma cobrança que vinha de forma direta, mas reforçava esse pensamento do tipo: eu me dedico, e ainda assim eu não fiz mais do que minha obrigação, ou ainda isso não é bom o suficiente. Tudo bem, agora você me diz: tá bom, Luísa, já entendi o que é crença de desamparo, mas eu trabalho como com esse paciente? Mas antes da gente falar sobre alguma técnica, eu quero que a gente se lembre que crenças são ideias e não verdades. E como são ideias, elas podem ser testadas e modificadas. Portanto, uma das técnicas que a gente pode usar com esse paciente é a técnica exame de evidências. Nessa técnica, a gente vai pedir para que o paciente liste evidências. São fatos e não achismos. Essa parte ela é muito importante. Então, a gente pede para que o paciente liste evidências que apoiam aquele pensamento que ele tem. Então, vamos supor que ele tem um pensamento: eu não sou bom o suficiente por tal motivo. Ok. A gente vai pegar esse pensamento e pedir para que o paciente liste evidências que apoiam que esse pensamento é um pensamento verdadeiro. Se aqui o paciente começar a listar hipóteses, achismos, a gente vai voltar e vai pedir fatos, evidências. Eu costumo pedir para o paciente para ele se imaginar como se ele estivesse em um tribunal. E ali no tribunal ele tem que mostrar prova, e não suposição ou achismo. Então, da mesma forma que a gente pediu uma lista de evidências que apoiam que aquele pensamento é um pensamento verdadeiro, a gente também vai pedir uma lista de evidências que mostram que aquele pensamento não é um pensamento verdadeiro. Ou seja, me diga outros fatos, outras evidências que você tem de que você é uma pessoa competente. Você tem algum fato que te mostre? Aqui vale: o paciente passou em alguma faculdade, o paciente conseguiu um emprego, o paciente fez algo novo, desafiador. Então, a gente pede para que o paciente volte em memórias da vida, em fatos que já aconteceram e que mostram que sim, ele é uma pessoa competente. E aqui, nesse momento, a gente pode usar uma outra técnica, que é pedir para que esse paciente tenha uma crença alternativa, que ele formule uma crença alternativa. Como assim, Luísa? Então, eu vou sugerir, me diga de qual outra forma você pode encarar essa situação. Qual outro pensamento, qual outra crença alternativa que você pode ter sobre esse fato que você está me narrando. Então, ele pode, por exemplo, ele está enxergando a situação como tudo ou nada, que é um padrão muito comum com um paciente que tem um viés de crença de desamparo. Ou eu sou competente, ou eu sou um fracasso. Então, a gente pode pedir e ajudar esse paciente a ter uma crença alternativa. Como, por exemplo: eu sou uma pessoa muito competente, mas que em alguns momentos comete falha. Isso não me torna uma pessoa incompetente, mas sim uma pessoa que comete falhas.
Uma outra técnica que a gente pode utilizar com esse paciente e que envolve muita psicoeducação é mostrar para esse paciente o quanto que as estratégias compensatórias que ele desenvolveu apenas reforçam a crença central de que ele não é uma pessoa competente. Vou dar um exemplo prático. Um paciente com essa crença de desamparo, e ele pensa que ele não é suficientemente bom, que ele não é uma pessoa competente. E ele está na faculdade escrevendo o TCC dele. Quando ele está escrevendo o TCC, ele estabelece um padrão extremamente perfeccionista. Então, ele pensa que o TCC precisa ficar perfeito, que as palavras precisam estar ali perfeitas, um ótimo parágrafo. Isso faz com que ele procrastine, isso faz com que ele atrase a entrega do TCC, porque para ele nunca está bom o suficiente, porque precisa estar perfeito. Estar perfeito é uma forma dele aliviar essa crença e mostrar que sim, ele é uma pessoa competente. Porém, ao mesmo tempo que traz esse alívio de não, olha como está bom, está perfeito, é um padrão muito alto de exigência e que nunca é alcançado. E isso faz com que o paciente procrastine, isso faz com que o paciente atrase a entrega, porque nunca está suficientemente bom. Isso reforça o quê? A crença central que ele tem. Ou seja, a estratégia compensatória de ser uma pessoa muito perfeccionista para executar a escrita do seu TCC apenas reforça o quanto que ele não é suficientemente bom para executar aquela atividade. Bom, essa foi a pílula de crença de desamparo para te ajudar a conduzir o caso com o seu paciente que tenha essa crença. Me conta aqui nos comentários se esse vídeo te ajudou, se essa pílula de supervisão, que é só um esboço do que a gente pode trabalhar com esse paciente, conseguiu te ajudar de alguma maneira a conduzir o seu caso, e me conta também quais dúvidas que você tem, porque alguma dúvida que você tenha pode virar tema de um próximo vídeo. Até mais!